mundo em que vivemos vem sofrendo grandes transformações. Por isso somos estimulados a buscar novos desafios e superá-los é uma questão de sobrevivência. É preciso estar atento a essas mudanças. Começa agora mais uma aula da Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da disciplina Metodologia Científica. Nesta segunda aula, abordaremos o tema Trabalhos Acadêmicos. É extremamente importante, uma vez que vocês irão aprender a construir trabalhos acadêmicos. A importância desse tema reside no fato de que os professores começarão a solicitar que vocês façam fichamentos, resumos, resenhas, artigos, e vocês precisarão estar preparados. E com certeza vão estar. Então, prestem bastante atenção nessa aula. Vamos começar abordando o item leitura, que é essencial para toda e qualquer construção acadêmica. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que ajudam bastante no momento de interpretar um texto. Prestem atenção. Primeira estratégia. Visão geral dos capítulos. O leitor verificará a estrutura do capítulo, os títulos e subtítulos, com o objetivo de conhecer o assunto do capítulo e a ordem em que as ideias aparecem. Segunda estratégia, questionamento despertado pelo texto. Deve-se começar a transformar títulos e subtítulos em questões. O objetivo principal desta estratégia é desenvolver a capacidade de interrogar. Terceira estratégia, estudo do vocabulário. O leitor não deverá consultar o dicionário logo no primeiro momento. Deverá fazer esforço para compreender a palavra dentro do contexto. Quarta estratégia, linguagem não verbal. É o momento de observar todas as informações apresentadas por ilustrações, fotos, mapas, quadros, gráficos, tabelas, etc. Quinta estratégia, essência do texto. É o momento de buscar o conteúdo profundo de um texto. Sexta estratégia, resumo do texto. Focar nas ideias principais. Sétima estratégia, avaliação. É o momento de avaliar o que foi lido. Agora que vocês já viram as estratégias de leitura, é o momento de aprender a fazer fichamentos. O fichamento é uma ferramenta muito utilizada pelos pesquisadores. Ela é essencial na hora de organizar e estruturar as informações pesquisadas, para que elas não se percam ao longo do caminho. Antigamente, essas informações elas eram armazenadas em fichários. Atualmente, com a evolução da tecnologia, essas informações elas são armazenadas em arquivos eletrônicos, que possuem diversos benefícios, como segurança, praticidade, entre outros. Existem 3 modalidades de fichamento. São elas. Fichamento de transcrição. Consiste na reprodução fiel do texto do autor citado. Fichamento de resumo. Este tipo de fichamento consiste em reduzir o texto em suas ideias principais. E a terceira modalidade é o fichamento de comentário. No fichamento de comentário é feita uma apreciação da obra lida. Abordaremos agora o assunto resumo. O resumo é uma apresentação sucinta e compacta dos pontos mais importantes de um texto. No resumo, é importante destacar o assunto, o objetivo do texto, a articulação em que as ideias aparecem e as conclusões. A conclusão é um item muito importante, porque o resumo é para informar e não para deixar o leitor curioso sobre o assunto do texto original. Outro aspecto importante é que o resumo não é cópia. O resumo é a arte de identificar a ideia principal de um texto e reescrever um novo texto com palavras próprias. Outro aspecto importante de se destacar é que o resumo não é cópia. É a arte de identificar a ideia principal de um texto e reescrever um novo texto, sendo 100% fiel à ideia do autor. Precisão e clareza são extremamente importantes na hora de construir um resumo. Temos ainda um grande desafio. Segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o resumo
tem que ser escrito em apenas um parágrafo, com no máximo 500 palavras. De fato, é um grande desafio. Abordaremos agora o assunto resenha. A resenha é um tipo de trabalho que exige que o resenhista tenha um domínio muito grande sobre o assunto. De fato, ele precisa conhecer na íntegra o objeto resenhado. Existem 2 tipos de resenha. Vamos a eles. Primeiro tipo, resenha descritiva. Neste caso, a resenha é um texto descritivo. O objeto do escritor é transmitir ao leitor um conjunto de propriedades do objeto resenhado. O segundo tipo é a resenha crítica. A resenha crítica, também conhecida como científica, tem como ponto principal a crítica, a apresentação de argumentos e provas. Como vocês puderam perceber, a resenha crítica, ela contempla os elementos existentes na resenha descritiva mais a crítica, ou seja, o julgamento da obra. A resenha crítica é a mais recomendada e utilizada no meio acadêmico. Aí vocês perguntam, mas professora Luciana, onde eu devo inserir essa crítica? No começo do texto, no meio, no final? E eu respondo a vocês de uma forma muito simples, em qualquer momento do texto. Vocês podem colocar no final ou então diluída ao longo dos parágrafos. O importante é que a crítica exista e que ela esteja de uma forma bem consistente no seu texto. Abordaremos agora o último conteúdo do nosso segundo tema, artigo. O artigo é uma publicação científica de muito destaque no meio acadêmico. Mas vocês sabem o que é um artigo? Vamos ao conceito. De acordo com a ABNT, o artigo é um texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, processos, técnicas e resultados nas diversas áreas. É necessário que o conteúdo do artigo agregue valor à área de estudo e contribua para a evolução da ciência. Agora que vocês já sabem o conceito de artigo, precisam conhecer a sua estrutura. Nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais, como o próprio nome já sugere, são aqueles que antecedem o texto. Então, nós temos o título, que deve ser atrativo, que deve despertar no leitor o desejo para ler o texto. A autoria, que são o nome dos autores, e o resumo, que vocês já aprenderam na aula de hoje. Deve ser escrito em apenas um parágrafo, com no máximo 500 palavras. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, se apresenta o que vai ser abordado no artigo. No desenvolvimento, se desenvolve o tema. E nas conclusões, são as considerações finais. Temos ainda os elementos pós-textuais, que o nome também já sugere. São aqueles que vêm após o texto. Temos as referências, que são todos os autores que foram citados no desenvolvimento devem estar nas referências. Estudaremos esse assunto no nosso quarto tema. Os apêndices e anexos são documentos complementares ao trabalho. E assim se escreve um artigo científico. Então, pessoal, estamos chegando ao final dessa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o material didático para complementar o estudo sobre os conteúdos abordados nesse tema. Muito obrigada pela atenção de vocês, um forte abraço e fiquem agora com a professora Ariadnes com as suas preciosas dicas. Até mais! Olá! A partir da explicação da professora Luciana Bandeira, que falou sobre os tipos e como fazer os trabalhos acadêmicos, vamos falar da importância da leitura. Na verdade, a leitura precede toda a nossa escrita. Câmara Júnior já dizia, ninguém escreve bem se não sabe bem o que vai escrever. Então, vamos buscar a leitura, um método, para que você adquira, assim, o hábito e a compreensão do nosso texto. Sabemos que o texto agora vai ser texto científico, né, que tem um certo grau de dificuldade para ser lido e interpretado. Primeiramente, você tem que buscar um canto, um lugar só seu, bem iluminado e arejado. E a partir disso, vamos fazer uma leitura do texto
buscando saber sobre o autor, qual o problema que o autor me traz. Uma leitura, na verdade, completa. Ou, se você não pode fazer uma leitura completa, divida em unidades. Portanto, que haja uma coesão do texto para que você possa se entender. No segundo momento, vamos buscar o quê? A ideia do autor, a problemática. Qual é o problema que o autor me traz? E a partir disso, podemos utilizar a técnica de sublinhar um risco para as ideias secundárias, 2 riscos para as ideias centrais. E assim, a partir da leitura, do diálogo que você vai trazer com o texto, com o autor, você vai poder produzir o seu próprio texto. Claro que a ideia é do autor, mas as palavras são nossas. Vamos estar redigindo assim esse trabalho a partir da ideia do autor, mas com as nossas palavras, para que possamos fazer um texto acadêmico. Não podemos estar cortando e copiando as ideias do autor. Não, temos que interpretar o texto, entender o texto, para que possamos assim fazer um resumo, uma resenha. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Faculdade Batista Brasileira. Muito mais ensino.